Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero deixar uma palavra para o nosso coração, através do Espírito Santo, uma palavra que nos chama bastante atenção para os dias atuais que estamos vivendo e em relação à nossa fé. A palavra do Senhor fala que quando, pois, o Filho do Homem vier, achará fé na terra. Então é sobre isso que o Senhor vai nos despertar, para que nós venhamos buscar o Senhor, para que o Senhor venha acrescentar nossa fé. Porque a palavra do Senhor fala que o justo viverá pela fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. E a palavra do Senhor fala também, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Os irmãos compartilham, quem não se inscreveu, escreva, deixe o seu like, porque isso ajuda na divulgação da palavra de Deus. Mateus capítulo 26, versículo 69 até o 74, que diz assim: negação de Pedro. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio, e aproximando-se dele uma criada disse: tu também estavas com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada viu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Irmãos, o aprendizado que nós aprendemos com o apóstolo Pedro, nós não estamos aqui para poder falar da atitude de Pedro, porque quem nos já vacilou na fé, né? Quem nos já caiu e Deus já levantou. O objetivo aqui não é atacar o apóstolo Pedro, mas sim aprender a lição. Porque a palavra do Senhor fala que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente, ele aprende com seus próprios erros. E o tolo, ele não aprende nem com dos outros, nem com dele mesmo. A vara continua batendo nas costas do tolo e ele nunca vai aprender. O aprendizado para nós aqui é porque Jesus falou para Pedro, e ele disse que de forma nenhuma negaria o Senhor. Eu penso que nós temos que pedir misericórdia. Misericórdia. Porque a Bíblia relata de 2 homens que entrou na presença do Senhor. O fariseu, ele falava: eis que eu faço isso, eis que começou a contar as obras ali. E o outro, ele só batia a mão no peito e pedia misericórdia. Nós devemos de fazer como este homem. Deus, ele conhece o meu e o seu coração. Nós conhecemos as nossas fraquezas, nossas limitações, e Deus sabe muito mais do que nós. E nós, já sabendo que a nossa natureza é caída, é pecaminosa, mas através da cruz o Senhor, ele nos resgatou. A palavra do Senhor fala que nós não somos fortes, nós somos fracos. Mas através do Espírito Santo, ele nos dará força, mas dará força quando nós o buscamos, porque a palavra do Senhor fala que devemos de buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deus não é daqueles que precisa, porque o mundo inteiro está precisado de um milagre. Quem não precisa de um milagre? No casamento, vida financeira, alguma área, ou às vezes em todas as áreas.
mas Deus é daqueles que o buscam. Prestou atenção? Deus não é o Deus daqueles que precisam, porque de precisado todo mundo está precisando de algo, às vezes de tudo, mas Deus é daqueles que o buscam. Então, voltando para a mensagem, Pedro, ele acompanhava Jesus, ele andava com Jesus, via as obras de Jesus, e Jesus falou assim: antes que o galo canta, tu me negarás 3 vezes. Ele falou que jamais. A gente não deve abrir a nossa boca e falar que nunca vai acontecer isso comigo, ou eu nunca vou cair, eu nunca vou retroceder, porque, irmãos, nós não sabemos de nada. A única coisa que devemos focar agora mais do que nunca é de se encher do Espírito Santo e não embriagar do vinho, da carne, onde há contenda, mas embriagar do Espírito Santo. Porque no vídeo anterior, pelo Espírito, eu falei que o penhor da igreja é o Espírito Santo. A garantia que você não vai ficar, a garantia que você não vai negar Jesus na hora que o Senhor nos submeter a uma prova, é através do Espírito Santo, Rabandagachai. Porque você vê os apóstolos ali em Atos, Estevão, ele estava sendo apedrejado, aqueles homens estavam com muita raiva, e ele viu o céu aberto e viu Jesus sentado à direita de Deus. João, na ilha de Patmos, ali, cometido por trabalhos forçados, ele estava ali, mas o Senhor mostrou as coisas que irão acontecer no livro de Apocalipse. E se você for ver, todos os apóstolos que tiveram um encontro com Deus através do Espírito Santo, eles nunca mais foram o mesmo. O que nós precisamos focar é nunca mais ser o mesmo. A velha Talita, ou você, que era outrora no mundo uma coisa, e agora que você veio para a presença de Deus, você precisa do processo da transformação. Você precisa de ter a garantia, porque o Espírito Santo é o nosso penhor. Você deve deixar ele trabalhar na sua vida e te moldar, porque somente através do Espírito Santo nós não vamos negar Jesus. Irmãos, o Senhor conhece cada um. E a palavra do Senhor fala que o Senhor não nos deixará ser tentado, a qual não podemos suportar. Se o Senhor coloca algo sobre mim, é porque Ele sabe. Mas é algo mesmo do Senhor. Não é algo que eu entro por desobediência. Não é algo mandado por Satanás. Porque o crente do Espírito Santo, ele precisa ter discernimento. Porque se for algo pelo Satanás, você vai falar: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. E ele vai sair do seu caminho. Mas é claro que se você tiver numa vida de santificação, e se você não estiver dando brecha nem legalidade, porque aonde não tem legalidade, aonde não tem a maldição sem a causa, não vai prosperar. Então, quando a gente obedece todos esses princípios, o inimigo não tem como ficar na nossa vida e na nossa casa, atrapalhando a nossa caminhada. Mas para isso precisamos estar cheios do Espírito Santo. A gente busca o Espírito Santo através da oração, da vigilância, da leitura da palavra, da oração de madrugada, subida aos montes, uma vida de vigilância, porque a palavra do Senhor fala espírito, alma e corpo. Devemos de manter irrepreensíveis diante do Senhor. Então o seu espírito, sua alma, seu corpo tem que estar resguardado para o dia que o Senhor te chamar. Porque somente assim você não vai negar. Porque, irmãos, se nós negar o Senhor, Rabandagachai, a pior morte nós vamos ter. Porque a morte física é uma coisa, mas a morte espiritual, irmão, ela é totalmente diferente e o negócio é muito sério. Então,
todos vão ser provados, mas o Senhor conhece o seu coração e o meu. E a palavra do Senhor fala que Deus é misericordioso. Vamos obedecer ao Senhor, vamos ser o filho obediente, vamos buscar a Deus não pelo que Ele pode nos trazer, porque tudo isso é passageiro. E o Senhor já disse: busque o reino, porque eu cuidarei de tudo que vocês precisarem nessa terra. Então agora vamos focar em não negar o Senhor, porque a palavra do Senhor fala que o Senhor vai testar a fé de todos aqueles que vão entrar para morar com Ele. Então, quando chegar esse teste para mim e para você, estejamos prontos para passar, porque o Espírito Santo ele está aqui para nos ajudar. Basta você querer, basta você deixar Ele trabalhar na sua vida.